Qual é a origem de Izanami e Izanagi? Quer saber mais? Então pega o pergaminho que hoje eu vou te explicar. E aí, gente, como é que vocês estão? Eu sou o Rafa, editor do Aqui Naruto, e no vídeo de hoje a gente vai dar uma continuidade àquela série de vídeos que eu explico a origem das coisas, né, dentro de Naruto e Boruto, como as coisas funcionam, de onde elas vêm, qual a inspiração do Kishimoto, do Kodashi. Então a ideia é justamente falar de conceitos hoje. Eu não vou explicar os jutsus, eu tô com um plano de fazer a explicação desses jutsus também. Tem uma playlist sobre a explicação dos jutsus que eu vou deixar aqui em cima, mas também eu tô fazendo essa playlist para explicar o conceito de onde veio as coisas, né? Qual foi a inspiração, o funcionamento. Então, mais para vocês terem uma ideia de como funcionam, né? Eu já expliquei também várias vezes isso dentro da série de Transformação da Natureza, que também vai estar aqui nos cards. Mas enfim, eu acho que vocês vão gostar bastante da explicação sobre Izanagi e Izanami. Então, sem mais enrolação, deixem um like aí que vai ajudar imensamente o canal. Se inscreva no canal para receber todos os vídeos que eu lançar aqui, né? Ative o sininho para ter certeza que vocês vão receber todos esses vídeos. Eu estou explicando sobre todas as origens de todos os jutsus, explicando cada um dos jutsus, cada um dos conceitos, fazendo teorias. Então, eu acho que vocês vão gostar bastante do conteúdo, beleza? Então, sem mais enrolação, agora dessa vez, bora pro vídeo. Bom, Izanagi e Izanami, além de dois jutsus dentro de Naruto, né? Um que permite reescrever a realidade e outro que permite você refletir quem você realmente é, são também deuses da criação dentro da mitologia japonesa, né? A mitologia antiga japonesa. Então a gente fala um pouquinho mais sobre isso, mas é bom vocês terem claro que várias técnicas, principalmente do clã Uchiha e do clã Otsutsuki, são técnicas inspiradas em deuses da mitologia japonesa. Então a gente vai começar com os deuses da criação, Izanagi e Izanami. Izanami significa aquela que convida. Izanagi é aquele que é convidado. Então tem muito dessa dualidade sexual, né? Sobre ela convidar, ela receber ele, né? E ele penetrar ela e tudo mais. Tem muito disso dentro da mitologia japonesa. E isso vai ser crucial para a história dos dois. Então é por isso que os dois têm esse nome que combina. Aquele que convida e aquele que é convidado. À noite, tainha, vinho e muito sexo. Além disso, Izanagi representava o céu, enquanto a Izanami representava a terra. E os dois juntos formavam um mundo. Então foram eles que criaram o arquipélago ali do Japão. Eles eram responsáveis justamente pelaquela região. Também foram os que criaram os fenômenos naturais, o sol, a lua e tudo isso que envolve as coisas místicas daquela época, né? Então isso é bem interessante. Nos primórdios só existia o Oceano de Caos. O Kunitokotashi Uma eternidade depois. O Kunitokotashi é o governante eterno da Terra. Ele apareceu de uma massa borbulhante das duas divindades subordinadas. Esses eram deuses, o Izanagi e a sua irmã Izanami, enviados do céu. Então nessa massa borbulhante, de nome extremamente difícil, surgiu Izanami e Izanagi. Os dois que eram irmãos e posteriormente virariam amantes. Algo muito comum em várias mitologias ao redor do mundo. E assim que eles nasceram, eles usaram um arpão para criar um lugar sagrado, né? Que virou uma coluna sagrada chamada de Ameno Mihashira. Então logo depois de criar esse pilar sagrado, eles começaram a andar em direções opostas até se encontrarem do outro lado. Onde eles começaram a se cortejar e tudo mais, e a Izanami tomou a iniciativa para eles fazerem os atos sexuais deles. E dessa forma deu origem a uma ilha e um monstro. Então eles se perguntaram o porquê que teria dado esse problema e tal, né, de ter gerado um monstro, né, em uma ilha, ao invés de criaturas belas e bonitas como eles e tudo mais. E eles tiveram a resposta de que isso acontecia porque quem tomou a iniciativa foi a Izanami e não Izanagi. Bem machista, né? Assim como a maioria das mitologias. E seguindo esse conselho extremamente divino, o Izanagi começou a tomar a iniciativa para poder seduzir a Izanami e assim eles tiveram mais filhos. Eles terminaram de formar o resto das ilhas do Japão e também eles tiveram vários outros filhos, mais divindades dessa vez. E o último a nascer foi o Kagutsushi, que foi quem matou a Izanami, porque ele era o deus do fogo, ele veio pegando fogo e acabou matando ela. E ela teve tanta dor, que ela chegou a vomitar, ela passou mal de diversas formas diferentes. E tudo isso que saiu dela acabou virando outras divindades também. Só que ela acabou morrendo no processo, né? Porque foi muito doloroso. E o Izanagi ficou tão puto, mas tão puto, que ele pegou a espada dele e decapitou a criança. Tipo, extremamente
é cruel, assim como também acontece em várias mitologias. Não é não, Cronos? Cronos, com medo das fofocas que seu filho iria matá-lo, tentou devorar seu filho, ainda quando bebê. Não era mais fácil esmagá-los? Não questione a mitologia, Kratos. E assim que o corpo decapitado do Kagutsushi caiu no chão, né, surgiram outros deuses a partir do corpo e da cabeça, né? 8 deuses, se eu não me engano, de cada um. E dessa forma, o Izanagi ficou tão desolado, não por ter feito isso com o filho, mas por ter perdido a esposa barra irmã dele, né? Então, assim, o começo da mitologia japonesa é muito bizarro. É muito bizarro mesmo. Ele decidiu ir para Yumitsu no Kumi, que é mais ou menos o submundo da mitologia japonesa. E quando ele foi resgatar ela nesse submundo, ele acabou sendo recebido por ela mesmo, só que ele não conseguia ver ela direito. Então ela falou que ele ia se preparar para poder sair dali, ela conseguia permissão para sair da morte, né, daquele estado de morte. E só que ela proibiu ele de olhar para ela. E isso tinha um motivo para acontecer. É porque ela estava num estado de decomposição já. Ela já estava meio podre, já tinha bicho saindo dela e tudo mais. Então ela não queria que ele visse ela assim. Então ela pediu para ele não olhar. Só que ele, todo apaixonado, queria ver a bela amada dele de novo, tentou olhar. E nisso que ele viu, ele tomou um susto. Viu o bicho que ela tinha se transformado, né? Ela estava morta, né? E por ter sido desrespeitada, a Izanami se sentiu totalmente ultrajada. E dessa forma ela mandou outros deuses do trovão e mais alguns demônios atrás do Izanagi e ele teve que fugir, né? Sem olhar para trás, ele tentou, ele repeliu, lutou lá e tudo mais, e ele conseguiu fugir. Nisso, a Izanami também saiu de lá. A gente teve o primeiro divórcio da mitologia japonesa. Acho que o primeiro divórcio do Japão, provavelmente, né? Porque... E eles se separaram, né? E ela falou assim, não vai dar certo, você fica aí fora no mundo dos vivos e eu vou ficar no meu mundo dos mortos, beleza? E fechou com a grande rocha, separando o mundo dos vivos do mundo dos mortos. E foi assim que surgiu realmente um submundo. E como o Izanagi se sentia impuro, ele foi até as águas do mar para poder se lavar. Né? Então, disso ele começou a tirar roupa e tudo mais. Nasceram outros deuses, qualquer coisinha que eles faziam nasceram deuses, né? E da sujeira também surgiram outros monstros, que foram monstros malignos e tal. Inclusive eu falei de alguns deles no meu vídeo sobre o Clofunato, né? Que eu expliquei aqui quem cai deles. Alguns monstros nasceram nesse momento, os monstros do mar. E terminando de lavar o rosto, do olho esquerdo nasceu Amaterasu e do olho direito nasceu Tsukuyomi. E do nariz nasceu o Susanoo. Então isso liga muito com o que acontece em Naruto, né? Só que foi o contrário em Naruto. No esquerdo acontece o Tsukuyomi, né? No caso do Itachi, no esquerdo o Tsukuyomi, no direito o Amaterasu. E daí, juntando o poder dos dois, né? Ou seja, no meio, que seria o nariz, nasce o Susanoo, né? Então a gente tem aí uma ligação bem direta, mas voltando para a mitologia, foi assim que esses deuses nasceram. E dessa forma, a Amaterasu virou a deusa do sol, criando o dia, Tsukuyomi virou o deus da lua, criando a noite, e o Susanoo virou o deus das tempestades e das marés. Então eles acabaram distribuindo ali, e dessa forma o Izanagi ficou meio de escanteio. Depois de gerar um monte de deuses, né, meio aleatoriamente, se banhando, olhando para trás, decapitando e não sei o que, qualquer coisinha gerava vários deuses. E foi isso que aconteceu. Essa é a história de Izanami e Izanagi, e essa é a origem daquelas técnicas que a gente conhece, né? Até fiz alguma menção ali no meio sobre Amaterasu, Tsukuyomi e Susanoo, né? Sobre eles, como isso influenciou Naruto. Mas enfim, é basicamente isso, né? Se a gente for ver, por exemplo, a inspiração do Izanagi, o Jutsu Izanagi, ele reescreve a realidade. Então isso não é muito diferente do que o Izanagi fez, né? Ele tentou reescrever a realidade, trazendo a Izanami de volta para o mundo, né? E assim como a gente pode ver com a Izanami também, ela é muito da reflexão. Ela parou para refletir que ela foi maltratada, ela descobriu quem ela era, ela encontrou o lugar dela, né? Assim como é o objetivo do Izanami dentro de Naruto, né? Então é bem interessante essa mitologia, apesar de ter algumas coisas que meio tensa, né? Mas é isso, gente. Se vocês gostaram do vídeo, deixa um like aí embaixo, se inscrevam no canal, que isso vai ser muito importante para ajudar o canal. E me sigam no Instagram, que vai estar passando aqui do lado, provavelmente eu estou viajando nesse momento. E a gente se vê no próximo vídeo. Tenham todos um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Fiquem todos com Kaguya.